Não vou nem me apresentar, porque eu acho que eu conheço aqui 90% das pessoas. Mas é engraçado que minha apresentação eu considero como se fosse uma continuação da apresentação dele. Porque muita coisa que ele falou, principalmente do Vale do Silício, é uma coisa também que eu venho percebendo muito. E isso deu um estalo na minha cabeça de começar, eu como trabalho com marketing, estudei marketing, aí vai, eu percebi que o mundo precisa mudar. A forma do marketing precisa mudar. O modelo está quebrado. E aí é muito do que o Rodrigo veio falando. Para começar, o que eu considero é o seguinte: nós estamos vivendo no caos. E o que é o caos? O caos é a exponencialidade do lixo que as pessoas estão botando na sociedade. Então, na verdade, o que é isso? As pessoas estão botando quantidade ao invés de qualidade. E aí é engraçado, se você fizer uma relação com a arte, que eu acredito que a arte está muito mais à frente do nosso tempo, hoje nós estamos vivendo numa sociedade expressionista. E o que é o expressionista se você for estudar arte? Expressionismo é você olhar a realidade e distorcer essa realidade. Então você olha o ambiente que você vive, você olha um produto, você olhando aquilo, você gosta daquilo, você copia, transforma em combine e cria uma outra coisa, distorcendo completamente a realidade. E a tecnologia que veio ajudou exponencialmente isso. Então, a quantidade de coisas que existem no mundo hoje é uma coisa absurda e isso cria uma angústia para as pessoas, para a sociedade, cria uma ansiedade gigante. E o mais engraçado é o seguinte: as empresas, isso desde startup até as empresas grandes, estão numa crise existencial. Isso eu vou falar um pouco mais para frente, que eu vou mostrar o que é essa crise existencial. Falando um pouco de Munch, isso representa muito a realidade que a gente está vivendo, essa angústia, essa pessoa que não aguenta mais a quantidade de informações, a quantidade de produto e ser enganado todos os dias. E aí, se a gente... É engraçado você olhar essa foto, esse lixo eletrônico, esse lixo de informação, mas eu considero isso um lixo de produto. Porque, na verdade, ninguém mais está entregando nada. Se você for olhar o índice de reclamações, isso de plano de saúde, de operadora, de banco, de todo mundo, ninguém aguenta mais, todo mundo é enganado 24 horas e ninguém suporta mais isso. E, na verdade, essa grande quantidade gera uma escassez. É meio contraditório isso, mas na verdade você tem tudo, mas você não tem nada. Você não tem nada. Então, na verdade, a quantidade gera uma escassez. E quem é culpado disso? Nós somos culpados, os marqueteiros são culpados. Por quê? Porque se o produto seu não entrega, o que acontece? Normalmente você tem que investir muito mais em publicidade, você tem que investir muito mais em marketing para aumentar a reputação da empresa. Então aí você vai na mídia, não sei o quê, e aí você cria o quê? Uma sociedade consumista. Uma sociedade consumista que acaba consumindo muito mais, mas o que? Produtos não de qualidades. Mas só explicando um pouco esse processo, na verdade você faz uma promessa, a empresa faz uma promessa, essa promessa é quebrada, essa empresa, na verdade, ela vira menos confiável. E hoje em dia nós temos vendo isso aqui, essa máscara do V, os empresários, você tem duas visões, isso você pode olhar assim e considerar que são essas empresas startups, elas vão mudar essa sociedade, vão criar essas revoluções industriais que estão acontecendo no Vale do Silício, mas ao mesmo tempo é uma coisa de chega, ninguém aguenta mais. E aí você vê esse número gigante de revoluções acontecendo na política, na rua, e eu acredito que essas revoluções também vão acontecer para as empresas, contra as empresas. E aí, se você for pegar um pouco essa estatística, é engraçado, porque se você pegar de 1955 até 2011, das 500 maiores empresas do mundo, 87% dessas empresas já se foram, não estão mais lá. E se você for pegar uma estatística, as empresas normalmente estão durando apenas 15 anos. Essas empresas grandes, se você for pegar Kodak já era, se você for pegar Blockbuster já era, vários outros modelos surgiram para mudar, fazer essa transformação no mundo. E o mais engraçado é o seguinte, quando eu olhei isso, lendo o livro do Steve Jobs há um tempo,
eu peguei essa frase dele, que falava exatamente isso. As empresas, eu vou ler a frase aqui, the company does a great job, innovates and becomes a monopoly, or close to in some field, and then the quality of the product becomes less important. Então o que acontece? Ela transforma numa gigante, ela fica numa zona de conforto, e essa zona de conforto faz com que ela ache que ela é super boa, que ela é a melhor do mundo, e ela esquece de inovar e a qualidade se perde. E aí vem um crime, pelo seguinte, porque as empresas normalmente têm capital aberto, elas são cobradas por acionistas, e aí quem é a pessoa mais importante dentro da empresa? A área de vendas. E se você deixa na área de vendas o negócio, infelizmente a empresa está morta. Por quê? Porque ela sempre quer mais, ela quer botar tudo e não é menos que você vai fazer mais. E aí você perde a qualidade, onde na verdade o centro do negócio, isso vai de Apple, que é um dos segredos do negócio, até outras empresas, o designer, a área de inovação, a área de marketing, outras áreas, esses caras têm que ser o centro de você montar um negócio, não deixar a área de vendas, porque a área de vendas eles querem botar tudo e a conta nunca vai fechar. E Steve Jobs falava isso. Então hoje estamos entrando numa sociedade que as empresas deveriam adotar under promise over deliver. O que eu quero dizer com isso? Que na verdade não adianta ter 150 milhões, 600 milhões de verba, de ir para a televisão, fazer um monte de coisa, as agências de publicidade ficarem ricas, mas na verdade você não está mantendo a essência do cliente, você não está mantendo a qualidade, porque tudo aquilo que você vai botar vai para o lixo, porque o cliente depois de provar o seu produto não vai ficar satisfeito, ele vai falar para 5 ou 6 pessoas, essas 6 pessoas vão falar para 300 pessoas e vão destruir o seu negócio. E aí vem essas 4 pessoas, na verdade são 3 pessoas, uma escola, que eram visionários na época. Se você for pegar a primeira pessoa aqui de cima, é o Mayas, é um alemão. E o que ele falava? Menos é mais. Ele foi o criador dessa frase. Arquiteto alemão, onde na verdade revolucionou a arquitetura moderna, e ele acreditava que os escritórios, os edifícios, as arquiteturas tinham que ser simples. Tinha que ser simples, sustentável, que tinha que ser adaptável às pessoas, ao meio ambiente e tudo isso mais. Ele criou isso. Se você for pegar outro gênio do design, Hans, esse cara foi o maior influenciador da Apple, o maior influenciador de todos os designers da Apple. E qual era o lema dele? Menos, mas melhor. Que fala less, but better. Se você for pegar os iPhones hoje, o relógio do iPhone é criação dele, na verdade para Braun, que é uma empresa alemã que faz relógios, barbeador e outras coisas. Gillette também ele trabalha. Outro gênio da publicidade, Krohn. Esse Krohn, na verdade, não é alemão, mas a família dele é alemã, ele nasceu em Nova York, num bairro alemão até. Esse cara, ele é o pai. Quando o pessoal falava, Ogilvy é o pai da publicidade, esquece, esse cara é o pai da publicidade. Esse cara criou as melhores campanhas de todos os tempos. E mais para frente eu vou dar um case dele. E o que ele acreditava? Ele trabalhou na DDB. Ele acreditava que você tinha que ser verdadeiro, que você não tinha que ficar fantasiando as coisas e você tinha que falar a verdade. E os anúncios tinham que ser simples. E por último, Bauhaus, uma escola que infelizmente se acabou, que conseguiu juntar todas as tecnologias, todos os tipos de artes, e passar de uma forma simples. Ele acreditava na simplicidade. Então, o que a gente tem aqui? Less more, less but better, funcionalidade e simplificação. Mas todas essas têm em comum uma coisa. E o que é? O minimalismo. Esse é o futuro. Eu sei que o Michel vai falar depois de futuro aqui, mas eu acredito que esse é o futuro. Estamos entrando passando numa era expressionista, onde as pessoas veem aquela realidade, distorcem a realidade, faz uma enxurrada de produtos onde ninguém aguenta mais. Estamos passando por uma fase agora de minimalismo. Só explica que você não mandou para mim. Não mandei nada, exatamente. Estou seguindo sua linha e você está no centro da inovação lá. Isso é bom, estamos alinhados. Do minimalismo. E o que o minimalismo faz? Quando você fala de criar uma coisa, na verdade, você tem um problema definido. Você tem que botar o consumidor na frente do negócio. Então, qualquer coisa que você for criar, você bota o consumidor no centro do negócio. E por que você bota no centro do negócio é o seguinte, em vez de você, eu costumo falar isso
eu trabalho na Mil, mas eu costumo falar que em vez de você investir 100 milhões em uma televisão, por que a gente não pega 100 milhões e melhora o website? Ou por que a gente não pega 100 milhões e melhora um aplicativo? Ou os pontos de contato do cliente? Isso sim, o marketing hoje, as pessoas falam, o marketing é televisão porque, por causa da Rede Globo, por causa de agência, de outro modelo, não, mas na verdade hoje o marketing é muito mais do que isso, é você botar o cliente no centro do negócio, pensar como melhorar essa qualidade de atendimento desse cara. E as agências precisam mudar isso, esse modelo de pensar. Começando um pouco sobre o minimalismo, em 1933 foi criado esse conceito, mas na verdade só em 1995 que foi, na verdade, lançado no mercado pelo Windows, na verdade. A Microsoft lançou a questão do plug and play. Então você imagina, hoje, qualquer coisa que você lançar tem aquele manual daquele tamanho, onde você não sabe nada, não sabe mexer. Na verdade, um computador onde você liga já está funcionando. Então é uma complexidade tão grande, onde na verdade o cara se transforma numa coisa tão simples e você não enxerga. Isso sim é simplicidade, isso sim é minimalismo. É você pegar uma coisa tão complexa e transformar numa coisa tão simples. As empresas precisam adotar essa metodologia do plug and play. Isso para tudo. Vamos entrar em alguns cases. Lego. Lego, em 2000, quebrada. Com problema de dinheiro, com problema de ideologia, com problema de liderança. O que aconteceu? Vários parques de diversões, quis expandir de 6 mil produtos para 15 mil produtos. Todos os produtos nos pontos de venda estavam sendo canibalizados por outros produtos deles. Eles não tinham uma gestão que conseguiam saber o que dava lucro e o que não dava. Entrou um novo CEO, o que é a primeira coisa que o CEO fez? Vamos voltar back to the basics. Vamos voltar para o básico. E a coisa do básico é a seguinte, vamos focar em 3 coisas: educação, imaginação e criatividade. Essas 3 coisas. E quando ele falou back to the basics, o que é? Vamos matar quase todos os produtos, vamos vender parte desse parque que eles quase não têm mais, vamos diminuir o número de lojas e vamos voltar to the bricks, vamos voltar para a essência do negócio, vamos voltar para a simplicidade, que é o seguinte, é isso, vamos mexer nos negocinhos do Lego, que isso sim vai trazer o retorno. E não deu outra. A empresa hoje é conhecida de novo, sofreu uma indústria que passou uma revolução por causa de videogame, a parte de eletrônicos e outra coisa, e está sobrevivendo aí. E aí a primeira coisa, se você for pegar a simplicidade, o minimalismo, a primeira coisa que se aplica é o seguinte: isso é muito difícil para todo mundo. Isso é a coisa mais difícil do mundo, isso para qualquer tipo de executivos, até com pessoa. Aprender a dizer não é muito difícil, porque o cara, é o que eu falei, o Steve Jobs na verdade falou, o cara de vendas vem lá e fala assim, olha, se eu não mexer no preço aqui, diminuir 30% o meu preço, ou se eu não botar as 10 coisas, funcionalidades que você vai ser mais ou menos, a gente não vai vender, a gente vai destruir a empresa. Aí você fala, putz, e agora, acredita ou não acredita no cara? Falar não é muito difícil. E por que é difícil? Por causa de ego, às vezes você fala, putz, eu tenho que ter, o cara no meu concorrente tem, eu tenho que ter, ou às vezes até para machucar uma pessoa que você fala assim, somos humanos, brasileiros ainda, como que você falar não é muito difícil. Então essa é uma das primeiras coisas do minimalismo que eu acho que se aplica nessa nova fase, é você saber falar não. Voltando para o nosso amigo Krohn, que criou essa campanha impressionante, um case incrível. Não sei se vocês conhecem esse case, mas é o seguinte, Fusca, 10 anos depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, uma potência de consumo, época do Baby Boomers, onde os americanos só queriam carros grandes, e cada vez carros mais grandes. E pior, esse carro é um carro alemão e era usado por quem? Hitler, na Segunda Guerra. Como é que um carro desse entrar nos Estados Unidos ia virar um sucesso? Foi para a DDB, foi para o Krohn, ele olhou muito aquilo e falou assim, existem algumas formas e uma das formas é o seguinte, temos que ser verdadeiro, temos que ser simples. Se você for olhar os anúncios, principalmente desse Think Small, que foi considerado uma das melhores campanhas publicitárias de todos os tempos, é uma folha de papel branco, apenas com Fusca lá, que fala exatamente dos conceitos do carro. E se você for pegar esse Impossible, você vê um Fusca quebrado, e ele falava, é impossível você ter um Fusca quebrado. Então, o que ele focava? Ele focava na essência do produto e na verdade. Isso conquistou, porque na verdade era um carro feio, é um carro, existem pessoas aqui que colecionam um carro que eu vi aqui, que estavam aqui, tá ali. É um carro feio, mas na verdade é um carro que funciona. Eu lembro pequeno na fazenda, indo para minha fazenda, choveu muito, isso há 15 anos atrás,
não tinha como passar o carro, a gente tinha caminhonetes, aí vai. Um dos caseiros lá tinha um Fusca. E vários carros não passavam, o único carro que passou foi o Fusca. E o Fusca, quando passou, as pessoas aplaudiam de pé, que era o Fusca. E é uma coisa impressionante, que é um carro amado até hoje. Saiu de moda, nosso amigo ali tem um Fusca lá que mora perto de casa, está parado até hoje, eu passo todo dia, eu quero vontade de tirar aquela pedra lá e aquele Fusca descer. E aí o que acontece? É outra coisa, comunica o essencial. Não adianta você criar fantasia. Naquela época a publicidade era, e até hoje se você for pegar, não é humanista, não é uma coisa assim, é muita fantasia, é muito fantasioso. Vamos voltar para a realidade, vamos comunicar realmente o que é essencial. Apple, Steve Jobs, em 95, se eu não me engano, quando ele voltou para a empresa, ele viu o seguinte, a empresa está completamente desgovernada, está com vários produtos, e a primeira coisa que ele foi o seguinte, eu vou traçar um quadrante, onde vamos ter um produto para cada segmento. E o que é segmento? Eu tinha um iMac, que é o consumidor, nós aqui somos consumidores, que era desktop, tinha um Pro, que eram pessoas profissionais, designers, na verdade, que era um Mac Pro, a parte mais portable, que é os laptops, onde tinha um MacBook Air e tinha um Pro, isso, acabou. Eram esses os produtos, e o que ele falou? Vou fazer o melhor do mundo desse, vou fazer o design para isso. E aí, se você for olhar, mas é só o produto? Não, a Apple é inteira minimalista. Vai numa loja da Apple para você ver os espaços, o branco, o espaço vazio. O minimalista é muito isso, deixar os espaços vazios para você focar no essencial. E se você vai numa loja da Apple, está tudo lá, todos os computadores funcionando, onde você está focado no produto. E aí você pega duas coisas. Steve Jobs falava que você tinha que criar uma empresa, na verdade, onde as pessoas estão motivadas porque eles acreditam naquele produto, ele ama aquele produto. Então, de novo, não é aquele lixo que a gente está vivendo no expressionismo, onde as pessoas estão criando grande quantidade. Então, na verdade, a gente precisa de qualidade. E priorize a qualidade. Ele priorizou a qualidade e não a quantidade. Ele focou em poucos produtos e fez aquilo funcionar. É engraçado quando o iPhone, ele tirou todos os outros telefones antes dele. Na verdade, tinham numerinhos que você clicava, tinham várias coisas, e na verdade ele fez uma coisa que apenas um botão seria o telefone. Nosso filho de 1 ano de idade pega aquilo, ele sabe ligar, ele sabe botar o desenho dele, é uma coisa impressionante. Não tem manual, não tem nada, ninguém ensinou aquilo. É uma coisa meio que plug and play. Muitos gostam disso aqui, isso aqui é um fenômeno. Poucas pessoas conhecem a história desse cara, Colin Chapman. É um maluco. Qual é a história da Lotus? Lotus, esse bigodinho ali, era um fanático, engenheiro, corredor de carro, sofreu alguns acidentes, depois parou e ele fundou a Lotus. Lotus em 50 e 60 foi o pai da Fórmula 1, ganhou mais de 10, ou se eu estou enganado, ou 15, eu não sei o número de cabeça aqui, mundiais de Fórmula 1, mas qual era a grande estratégia dele? Ele simplificava e o carro dele era muito leve. E ele falava até que é o seguinte, que você pode botar uma turbina num carro que ele vai correr rápido numa reta, mas se você tirar as coisas realmente que não importam no carro e deixar o carro mais leve, ele vai ser rápido em todas as posições na pista. E essa era a estratégia dele. É uma estratégia que deu certo, muito certo, mas também que botou muito em risco vários pilotos da Fórmula 1, tanto é que 2 ou 3 morreram nessa brincadeira. Um queimado, o carro bateu e aí vai. E aí vai uma outra coisa que é muito importante no minimalismo e nessas empresas. Você tem que sacrificar o que não contribui. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, para você fazer sacrificar para você não contribui, o que não contribui, você precisa se autoconhecer muito bem, você precisa conhecer sua empresa muito bem. Só assim que você vai saber realmente o que é importante ou não e você vai simplificar com segurança. Que é simplificar com segurança. Outra, Amazon. Um processo de compra tão complexo numa internet, apenas com um one click que ele criou, inovou esse modelo. Ele criou essa patente, hoje até a Apple já comprou esse modelo, agora que botou no telefone, no iTunes Store, usando essa mesma tipo de patente. Simplifica a vida do cliente. Então, o que ele estava fazendo? Ele focou aquilo, ele viu esse processo e está simplificando. E agora ele está indo diversificando o modelo de negócio dele para outras coisas, mas sempre com foco em simplificar a vida do cliente. E aí, para terminar, é o seguinte. Existia uma campanha
muito bonita, antiga, que falava assim, que é o seguinte, eu não botei a campanha, mas botei essa peça, que diamantes são eternos. Então, na verdade, o que eu quero dizer com diamantes são eternos? Se você for pegar expressionismo, se você for pegar não só isso, mas a grande, vamos falar 80%, 90% das empresas, e aí vai, isso inclui muito o Brasil, que o Brasil é um risco disso, é muito movido ao modismo. Isso é um risco estar movido ao modismo, porque não é duradouro, não é para sempre. E o minimalismo, se você for pegar aquelas ideias daquelas pessoas há 50 anos, 40 anos atrás, são até hoje, é aplicável até hoje. Se você for ver um iPhone ou um computador, esse computador aqui daqui a 100 anos, te garanto que ele vai ser moderno. Vê os prédios construídos na Alemanha como são modernos até hoje, porque são para sempre, são simples, as coisas essenciais, são as coisas que ficam para sempre. Eu acho que as empresas precisam fazer essa transformação para o minimalismo para poder sobreviver hoje. E é isso. Obrigado.